Você não será apoiado. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. O meu nome é Fran Lima e esse aqui é o Aprimore-se Cast, o podcast que tem como objetivo o seu desenvolvimento pessoal. E por aqui eu posto toda segunda-feira um novo episódio com as coisas que eu tenho aprendido e quero compartilhar para que você também aprenda. Então, eu desejo que você tenha um bom dia e bora lá para o conteúdo de hoje. Então, quando a gente começa alguma coisa nova, normalmente a gente espera ter apoio de quem está ao nosso redor. Mas às vezes isso não acontece. E isso pode ser por muitos motivos. Então, você não necessariamente vai ser inimigo da pessoa que não vai te apoiar. Às vezes, a pessoa que não te dá esse apoio é alguém muito próximo, como o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos e os seus melhores amigos. Isso acontece por 5 motivos que eu vou falar com vocês durante esse episódio. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão de uma frase que é atribuída ao filósofo Nietzsche, que é: aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Ou seja, isso traz pra gente uma ótima reflexão, que é, quando a gente começa uma coisa, às vezes as pessoas não enxergam aquilo. Então, esse é o primeiro dos 5 motivos que eu quero te mostrar aqui. Às vezes a gente está vendo um futuro muito grande naquilo que a gente está fazendo, está vendo que vai ter resultado, mas as outras pessoas não veem isso. Às vezes elas veem ameaças, às vezes elas veem como uma bobeira. Enfim, cada pessoa tem uma vivência diferente e cada pessoa tem os seus próprios conceitos, as suas próprias teorias. E a gente precisa entender que não necessariamente todas as pessoas vão entender que a gente está fazendo aquilo porque a gente acredita que aquilo vai dar certo. Em muitos casos, elas simplesmente não estão vendo nenhum tipo de resultado e elas não entendem. E esse é o primeiro motivo, ao fato da pessoa não entender, não achar que aquilo é válido, às vezes pensa que você está perdendo tempo. Enfim, muitas vezes o que é bom para a gente não é bom para o outro e ele não entende isso e é normal que ele não apoie uma coisa que ele não está entendendo. O segundo motivo é porque às vezes a pessoa simplesmente não vê resultado naquilo que você está mostrando para ela. Então, vamos supor que você começou uma dieta diferente, aí uma dieta cetogênica, por exemplo. A pessoa que convive com você, às vezes ela mora com você, por exemplo, não está vendo resultado naquilo, porque ela acha que não funciona, porque você não está conseguindo emagrecer, por exemplo, ou enfim. Ou às vezes um outro exemplo, você começa a vender alguma coisa e a venda, é desafiadora, principalmente quando a gente não tem experiência. E aí você está ali lutando para conseguir vender e tudo mais, mas você está com dificuldade, já fez, 2 meses e não viu nenhum resultado ainda. E a pessoa começa a desacreditar e parar de apoiar, porque ela viu que você está vendendo um produto ali e muitas vezes não está tendo resultado. Então, o resultado das coisas é o segredo para que as outras pessoas apoiem. Porque às vezes a pessoa não apoia no começo, mas quando ela vê que aquilo está dando resultado, está tendo um retorno verdadeiro, aí sim ela começa a apoiar. E é muito comum isso acontecer. Então, às vezes, se você está fazendo alguma coisa que você não está tendo apoio, pode sim, muito bem, ser por causa disso, que as pessoas não estão enxergando aquele resultado do que você está fazendo e por isso elas simplesmente não estão ligando para o que você está fazendo. Às vezes é por outro motivo, que é o nosso terceiro motivo aqui, que é o de não ter interesse naquilo que você está fazendo. Então, vamos supor que a pessoa vê que você começou a fazer um esporte, por exemplo. Mas é uma pessoa que não gosta de esporte, que não tem interesse nessa área, nem nada do tipo. E aí ela não te apoia porque para ela não é interessante, para ela não faz sentido aquilo. E aí volta um pouco no que eu disse do começo, no primeiro motivo que eu comentei com vocês. Que cada pessoa tem uma vivência diferente, tem uma experiência de vida e às vezes a experiência que aquela pessoa tem não faz ela ter interesse em determinado assunto. Então, não tenta fazer também a pessoa engolir aquilo a todo custo, sendo que para ela não é interessante. Porque por mais que você desejasse muito ter o apoio dela, quando ela começar a ver o resultado daquilo, ou ver que começar a entender, ver mais o seu lado, não porque você está falando, e sim porque você está mostrando,
porque o exemplo, ele incentiva muito mais do que você ficar falando. Então, às vezes, você pensa assim, ela não tá entendendo, então eu vou explicar para ela que aí ela vai entender e vai me apoiar. Muitas vezes isso não acontece. Porque mesmo você explicando aquilo, muitas vezes só falando, ela não vai continuar não tendo interesse, não vendo resultado, não entendendo. E às vezes ela vendo na prática você fazendo aquilo, no dia a dia, vendo aos poucos o resultado, ou seja, vendo o seu exemplo, aí sim ela vai começar a entender, vai começar a se interessar mais e aí talvez ela comece a te apoiar. Mas isso é um processo, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua vivência. E assim como você não é obrigado a entender aquilo que outra pessoa está fazendo, você precisa aceitar que ela também não é obrigada a gostar e apoiar o que você está fazendo. Então, o que eu quero trabalhar com você durante esse episódio é você perceber o porquê que as pessoas não te apoiam e principalmente conseguir aceitar que isso vai acontecer, porque é algo inevitável. Então, a gente precisa ter essa visão para conseguir continuar aquilo que a gente começou, mesmo sem ter apoio das pessoas. O quarto motivo é porque às vezes a pessoa simplesmente está sentindo um pouco de inveja daquilo que você está fazendo. E isso é muito natural, a gente também sente inveja e o que a gente precisa trabalhar aqui é entender, né, o lado dela, enxergar com o óculos daquela pessoa. Porque às vezes ela vê resultado e aí sim que ela começa a não apoiar, porque existem pessoas que te podam e que vendo o resultado, vendo que tá dando certo, ela começa a ficar com raiva porque para você tá dando certo e para ela não. E esse é um sentimento muito comum e que às vezes as pessoas não querem sentir aquilo também, mas elas acabam sentindo e não conseguindo controlar isso e por isso elas ficam meio que receosas com você, tentam não apoiar para ver se você desiste. Muitas pessoas até tentam fazer você desistir mesmo, porque a verdade, e é um pouco cruel essa verdade, é que muita gente quer você muito bem. Ela quer te ver ótimo, mas não melhor do que ela. E aí, quando ela começa a ver que aquilo que você está fazendo está te colocando um passo à frente dela, ao invés de começar a se mover para também estar ali junto com você naquele patamar mais alto, ela quer te podar para que você caia e fique de novo no mesmo patamar que ela. Então, isso também é comum de acontecer e muitas vezes é por isso que a pessoa não está te apoiando. E às vezes, por último, aqui o último tópico que eu listei como um possível motivo é por proteção. Às vezes a pessoa ela gosta tanto de você e quer tanto te ver bem que ela fala para você não fazer aquilo, porque às vezes ela acha que aquilo vai te machucar de alguma forma ou vai dar errado e você vai ter uma frustração muito grande. Então ela quer te proteger de sofrer isso aí no futuro. Então, sei lá, você começa uma dieta muito difícil, ela vê que você vai ter que se privar dos alimentos que você gosta, daquilo que te traz felicidade e fala, não, não faz e tudo mais, simplesmente porque ela não quer te ver sofrer. Então, nesse caso aqui, é um caso que eu entendo mais do que os outros, né, digamos assim. Eu tento aceitar todos os outros, mas esse daqui é o que eu mais me simpatizo, porque eu, de certa forma, tenho que trabalhar isso em mim muitas vezes. Porque às vezes eu vejo a pessoa fazendo alguma coisa que eu acho que vai dar errado e às vezes não vai dar. É só coisa da minha cabeça. E é algo que eu tenho consciência de que é um problema meu mesmo. Eu que não tô conseguindo enxergar aquilo ali, não tô conseguindo necessariamente dar o apoio que a pessoa precisa. E eu quero proteger ela. Então eu acabo falando, ai, não faz, ou faz diferente, ou toma um pouquinho de cuidado, porque eu gosto da pessoa e eu não quero ver ela triste depois, e eu também não quero ter uma culpa, sabe? Porque eu, particularmente, como eu empreendo, eu sou formada nessa área e tudo mais, eu vejo muitas pessoas vindo me pedir conselho. E às vezes eu tenho medo também, sabe? Esse nem é um dos motivos que eu listei aqui, mas é algo também que pode acontecer da pessoa ter medo e aí ela, entre aspas, não apoiar, porque você vem e fala pra mim assim, ai, Fran, eu tive a ideia de fazer um negócio assim, assim, assim. O que você acha? E aí você entende que é uma responsabilidade muito grande pra mim falar que eu acho ok, ou que eu não acho bom, ou enfim, porque primeiro que a pessoa pode me entender mal, achar que eu tô com algum dos outros motivos ali, né, e por isso eu não tô apoiando.
Ou também a pessoa pode fazer aquilo porque eu aprovei e dá errado. E aí é uma responsabilidade minha, porque ela vai falar, foi você que me mandou eu fazer isso. E aí agora, deu errado. Eu gastei dinheiro, eu gastei tempo nisso e não deu certo. E aí? Então, você entende que às vezes a pessoa também tem uma preocupação em apoiar e depois dar errado e a culpa ser dela? Entre aspas. Então é algo que às vezes a gente também sente. É por isso que eu acredito muito que a gente tem que entender quando outra pessoa sente, porque são sentimentos normais e que a gente também acaba passando por isso. E até coisas que é bom entender, perceber o que está acontecendo, para que quando nós tivermos esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação, assim, em relação ao projeto de alguma outra pessoa, a gente também consegue se corrigir e falar, opa, é por causa disso aqui que eu tô sentindo isso, então eu preciso saber o que falar, eu preciso ter a sabedoria de me colocar numa posição onde eu vou apoiar essa pessoa, mas eu não vou prejudicar ela. Então, é muito importante a gente saber tudo isso, porque às vezes a gente também não consegue compreender o que outra pessoa tá fazendo, também não consegue ver o resultado dela e também não tem interesse. Às vezes, nós também sentimos inveja de outras pessoas, e eu já falei num vídeo do meu outro canal também um pouquinho sobre isso, sobre a gente driblar a nossa inveja, né, converter ela em uma ação ali legal para impulsionar a gente e a outra pessoa também. Então, eu também quero fazer um podcast mais só sobre esse assunto. Enfim, é a gente tentar entender em que estágio que a gente está, em que estágio que a pessoa está, para poder realmente tomar uma atitude mais assertiva e conseguir mesmo apoiar do jeito certo. Para quem não sabe, eu tenho um outro canal. E no início dele, muita gente zoava, ficava, virou blogueirinha, nananã, coisa de gente boba que é normal acontecer no início quando está fazendo uma coisa nova e principalmente que não é a realidade daquelas pessoas. E aí, por isso, sabendo desse fator, eu acabei não contando para muita gente. Porque quando você já superou a dor daquilo, ela vira uma história de superação, e às vezes vira até uma história engraçada, tipo, nossa, olha como eu era ruim nisso. Vamos supor que você começou um esporte, e aí no começo você passava muita vergonha, e o povo zoava e tudo mais, e aí a hora que você já virou campeão naquilo, você fala, nossa, lembra como que eu era ruim? E ri daquilo, mas na hora que você estava passando por aquele período, não era tão gostoso. Não era motivo de piada, não era motivo de você achar graça, achar legal e contar isso para as pessoas. Isso só acontece quando você já supera essa parte. E o fato de você contar para pessoas que não entendem o que você está fazendo vai te desmotivar, porque elas vão falar coisas que na hora que você está passando por aquela dor, vai ser ruim de ouvir. E aí você vai pensar, nossa, é verdade, essa pessoa tem razão, eu vou largar a mão disso, porque eu tô fazendo papel de bobo aqui. E na verdade não, você não tá fazendo papel de bobo algum, você tá rumo aos seus sonhos, mas você não consegue porque as pessoas estão te colocando para trás e estão te desmotivando. Então hoje, se eu tivesse desistido do meu canal antes, por exemplo, desse outro canal que eu tenho, que hoje está com 60 mil inscritos aproximadamente, eu hoje não teria a renda que eu tenho com ele, eu não teria a realização profissional que eu tenho com ele, porque eu teria desistido ouvindo as pessoas e simplesmente por causa de uma única decisão que fez todo esse processo acontecer, que foi a decisão de contar para a pessoa errada. Então, cuidado para quem você conta as coisas, porque muitas vezes essa pessoa vai acabar querendo ou sem querer te desmotivando e você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer por causa disso. Então, isso é um perigo muito grande que você precisa conseguir controlar. E você saber que quando começar a dar certo, muitas pessoas que não apoiaram no início vão começar a apoiar, também é essencial, porque essa seria a hora perfeita para se vingar, né? Porque aí você pode falar, no começo falou que era bobagem, mas agora que tá vendo o resultado, vem me dar tapinha nas costas. Então essa seria a hora perfeita para você ignorar essa pessoa, esfregar aquilo na cara dela, enfim, acabar com a pessoa. Mas é isso que você vai fazer? Não, porque você, aqui com esse podcast, com os livros que eu pretendo mostrar aqui para vocês, com a ajuda que eu pretendo dar para vocês, é entender que você é uma pessoa um pouco melhor do que isso e você não precisa fazer isso, porque você pode acolher as pessoas e mostrar para elas que elas estavam erradas de um jeito
entre aspas, com amor, sabe? Que você mostra pra ela que você estava certo, mas que não necessariamente você precisa esfregar aquilo de um jeito ruim na cara da pessoa só porque ela errou. Afinal de contas, você também pode errar com alguma pessoa e se ela fizer isso com você, não vai ser legal. Então também não faça com as outras pessoas aquilo que você não quer que elas façam com você. Então tenta também, na hora que isso acontecer, equilibrar para não ficar, né, nervoso e acabar fazendo esse tipo de coisa, porque não são atitudes legais. Outra coisa importante é a gente ter humildade de entender quando as pessoas estão falando tudo isso para o nosso bem, porque às vezes você está tomando uma atitude precipitada. Então é uma linha muito tênue entre você ter um projeto legal e começar uma coisa que vai dar certo e você tá se precipitando porque você está empolgado e quer fazer as coisas correndo, atropelando, tudo uma em cima da outra. Então, por mais que a sensação de não ser apoiado inicialmente, de ouvir uma crítica ou outra seja ruim, e eu entendo isso porque eu sou uma pessoa que não lida tão bem com as críticas, eu ouço, às vezes eu até rebato, tipo, eu vou fazer assim, vai dar certo sim, mas depois, quando eu me acalmo, eu reflito sobre aquilo para ver se a pessoa não tem razão, porque às vezes ela tá falando porque ela quer me ajudar mesmo. Ela realmente está falando, olha, cuidado. Às vezes a pessoa já passou por algo parecido, conhece alguém que passou por algo parecido e ela está tentando te proteger. Ela até tem razão, mas o jeito dela falar faz você ignorar totalmente e continuar fazendo e depois se frustrar porque não deu certo. Então, é uma linha bem tênue entre a gente conseguir encontrar esse equilíbrio mesmo entre aceitar o que a pessoa está falando ou ignorar ela e continuar fazendo. Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer? Que você precisa avaliar todos esses aspectos para conseguir tomar uma atitude, uma decisão assertiva que vai te levar para mais perto do que você quer, do que você sonha. Então, tudo isso que eu te falei são pontos essenciais para a gente tomar decisões e entender se aquilo realmente é viável ou não. Aceitar que talvez as pessoas não apoiem, aceitar que às vezes elas querem nos proteger e também blindar aí todo o nosso cérebro, digamos assim, para não acabar tomando atitudes precipitadas, tanto para desistir como para começar uma coisa nova, porque as duas coisas são bem importantes, a gente avaliar tudo, todos esses aspectos, para depois ter ali uma conclusão sobre aquilo e tentar. Mas às vezes eu digo uma coisa que ela é um pouco verdade, assim, pelo menos na minha vida, e que eu quero deixar como reflexão para vocês, que talvez seja melhor errar tentando fazer aquilo que você queria, ou seja, errar tentando acertar, do que você não fazer nada e ficar parado e só ficar vendo a vida passar e não ter tentado nada. Então, por mais que você precise considerar os riscos, considerar as circunstâncias ao seu redor e tudo mais para tomar uma atitude, talvez em alguns casos, é legal você tentar, mesmo que vá dar errado, porque pelo menos você tentou e aí depois você não vai ficar com aquela sensação de, eu podia ter feito, eu podia ter dado certo e eu não fiz. Mas é claro que considerando todos os riscos e dentro das coisas que são certas, né? Você também não vai fazer um negócio que é crime só porque você quer, achando que aquilo vai dar certo e nem passar ninguém para trás, coisas do tipo. Eu não tô falando de pessoas desonestas aqui, eu tô falando de gente honesta que quer fazer algo que realmente vá contribuir para as outras pessoas ou para ela mesma e ela vai ser recompensada com aquilo. É nesses casos que a gente precisa avaliar tudo isso que eu disse. E às vezes a gente também não pode deixar que as críticas façam a gente parar, porque às vezes a pessoa critica tentando te ajudar e você paralisa naquilo e não faz nada porque você acha que ela tem razão ou enfim, talvez o método que você falou para ela discordou, falou que talvez podia dar errado porque podia mesmo e aí você viu que ela tem um pouco de razão e aí parou por causa disso. Nada disso. Você vai considerar o que a pessoa falou e se você perceber que ela tem razão, você vai só mudar a sua rota para chegar no mesmo objetivo. Mas é o mesmo que você estiver indo por um caminho e a pessoa fala para você não pegar a tal rua porque aquela rua é ruim, ela tá cheia de buraco. E aí você fala, tudo bem, então volta para casa e não faz o seu passeio. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que se a pessoa mostrar para você que tem buraco naquela rua que você tá indo
e você realmente perceber que ela tá certa, você escolhe outra rota, mas você vai para o seu objetivo. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa a sua avaliação aqui e eu te espero aqui no próximo. Tchau!